Fala pessoal, e aí já voltamos. E aí, gente, pegaram legal? A primeira aula foi uma revisão sobre potências e raízes. A segunda aula, nossa, acabou de acontecer, nossa segunda aula foi uma revisão sobre as equações do primeiro e segundo grau. Só que a gente não viu, vocês perceberam que a gente não viu as equações na sua forma completa, quando a gente utiliza a fórmula de Bhaskara, a equação do segundo grau, ok? Beleza, mas nessa parte da revisão e nas atividades, a gente vai colocar umas equações que a gente vai utilizar a fórmula de Bhaskara, ok? Então, se você não pegou, estou vendo que você pegou tudo direitinho aí, anotou, legal. Mas se você não pegou, a gente tem uma revisão agora, tá bom? Então, fique ligado na nossa aula 2.2, que é uma revisão da nossa aula sobre equações do primeiro e segundo grau. Na telinha, então, aula 2.2. Na telinha é uma mega revisão, são conteúdos estudados no nono ano e é uma mega revisão na sua parte 2. Então vamos lá, aqui a gente tem um mapa mental bem colorido, bem dinâmico aqui, quem fez está de parabéns, beleza? Mas você pode fazer o seu, galera. E você vai fazendo de acordo com as nossas aulas. O que a gente viu na nossa aula? A gente viu as equações e a gente estudou basicamente as equações aqui, na sua maior relevância, as equações do primeiro grau. E a gente viu as equações na sua forma simples, achamos aqui o valor de x, tá? E que a gente tem o exemplo de uma equação do primeiro grau. A gente tem a forma da equação do primeiro grau, tá? Isso aqui a gente viu, beleza? Aqui a gente também tem uma dica que serve como uma forma de estudar para ver se você fez a coisa certa. Você tem um teste, você achou o 7 aqui, beleza, ó, no x igual a 7, então você substituiu o x igual a 7 aqui, e se você encontrar aqui uma igualdade aqui verdadeira, então você fez certinho e o nosso valor está correto. Beleza, esse mapa mental bem tranquilo, bem tranquilo. O que mais a gente tem aqui beleza, a gente tem aqui o passo a passo de como resolver uma equação do primeiro grau. Então se liga aí, gente, na telinha aí, ó, o primeiro passo, isolar o x, beleza? Isolar o x ou o termo desconhecido, que a gente chama de incógnita na equação do primeiro grau. E o que mais? Nosso segundo critério aqui para resolver uma equação do segundo grau, nosso segundo passo é mudar. Quando a gente mudar um termo de um lado para o outro, a gente também muda a operação. Se está somando, vai subtraindo. Se estiver subtraindo, vai somando, vice-versa, viu, gente? Se está multiplicando, vai dividindo. Se está elevado ao expoente 2, por exemplo, se estiver ao quadrado, então passa em forma de raiz. Potência vira raiz. Se está somando, vira uma subtração. E se está multiplicando, passa dividindo e vice-versa. Beleza? Se necessário, vamos tirar o MMC, no caso de equações fracionárias. Ou a gente também pode fazer aquele método que a gente estava, o método distributivo, que a gente multiplica, beleza? Para tirar os parênteses. Quem está fora multiplica tudo, quem está dentro para tirar os parênteses, aí continua com aquele primeiro passo ali, que é isolar o termo x. Ok? E aí, no final, a gente efetua as operações e encontra o valor de x. Então, esse aqui é o nosso passo a passo. A gente também tem o outro mapa mental aqui, que fala das nossas equações do segundo grau, que aqui a gente aplica a fórmula de Bhaskara, tá aqui, ó, bonitinho, beleza? A gente não viu isso aqui, esse some produto, mas vai ter uma oportunidade que a gente vai encontrar os termos desconhecidos por essa regra aqui que se chama regra da soma e do produto. A gente não viu. A gente nem viu aqui, a gente viu esse aqui, ó, as incompletas, né? Sem o C, que a gente viu ali, bonitinho, e esse mapa mental bem colorido. Você pode fazer o seu. Beleza, beleza? Então, gente, a gente também tem aqui, só para finalizar,
a resolução. Como a gente tem o passo a passo da equação do primeiro grau, a gente também tem o passo a passo da equação do segundo grau. Determinar os coeficientes A, B e C, primeiro passo. Segundo passo, determinar o valor do discriminante, mais conhecido como delta. E terceiro passo, aplicar a fórmula de Bhaskara, beleza? Essa é a nossa fórmula de Bhaskara. E é isso aí. E por final a gente encontrar as raízes x1 e x2, que são as soluções ou as raízes da equação do segundo grau. Beleza, gente? Então é com vocês agora, gente. Agora com vocês, atividade de sala e a gente volta já já para a correção. E já voltamos, VaptVupt. Então, bora lá? Se você não conseguiu, vamos ver, gente, vamos ver direitinho aí o que você fez e se você não conseguiu fazer a resolução da atividade, já chegou a hora de você tirar as dúvidas aqui com a gente. Primeira questão, na telinha. Determine o valor de x na equação. Beleza, aqui a gente tem uma equação, tranquilo. Aqui a gente tem uma equação fracionária e a gente pode colocar aqui, olha, só completar aqui com 1 embaixo, beleza? E a gente pode aplicar a regra de 3. Regra de 3 é só multiplicar cruzado, gente, ó, multiplica as duas diagonais. Então aqui eu vou escolher a diagonal, a primeira diagonal que tem a variável, que tem a incógnita, beleza? Então aqui a gente tem 4x menos 5 vezes 1. Tudo isso multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, vou só repetir aqui. Eu só mantenho aqui 4x menos 5 igual 3 vezes 5. Multiplica essa diagonal aqui. 3 vezes 5 é 15. Pronto. Daqui a gente já sabe. Daqui a gente só tem que seguir o passo a passo. E é só isolar o valor de x. 4x é igual a 15. Passou, somando 15 mais 5, fica 20. E o 4? Está multiplicando, agora passa com a operação inversa, 20 dividido para 4. E nosso x é igual a 5. Beleza? X igual a 5. E a nossa resposta correta é a letra E. Quem marcou? Letra E de... Eita, que questão fácil. Fácil mesmo, hein, gente? Letra E é a nossa resposta correta. Ok? Então vamos dar um check aqui. Questão número 1 já foi feita. Então vou dar um check aqui de verde. Verdinho. Opa, se não é verde. Deixa eu marcar aqui. Verde. Marca texto. Verdinho. Tá bom, check. Letras E é a resposta correta. Então vamos lá, partiu questão número 2. Questão número 2, a gente tem a questão número 2 aqui, o produto entre as raízes da equação 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. É igual a... Gente, aqui a gente tem uma equação na sua forma completa. Então eu quero saber... Qual é o produto? O que quer dizer produto? É uma multiplicação. Produto é multiplicação em matemática e eu quero saber qual é a multiplicação entre as duas soluções. Então, vamos encontrar a solução aqui? Beleza, vou ensinar um macete para resolver essa equação. É o seguinte. Para facilitar a nossa vida, a gente pode dividir toda essa equação aqui por 2, porque todos os termos são múltiplos de 2. Então, eu vou dividir todos os termos por 2. Se eu dividir todos os termos por 2, a gente vai ficar com a seguinte equação, ó. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Reparou, gente, que eu dividi todos os termos por 2. Então, a gente facilitou a nossa vida, porque a gente vai trabalhar com números menores. E aí, a gente vai colocar o quê? Se é do segundo grau, claro, agora é Bhaskara nelas. Ok? Então, primeiro passo, a gente vai encontrar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual... Quem é o b? É o 2, então 2 ao quadrado menos 4, o a vale 1 e o c vale menos 3. Certinho?
Então, agora é só cálculo. 2 ao quadrado é 4. Menos com menos dá mais, essa multiplicação aqui vai dar mais 12. Então, 12 mais 4, o nosso delta é igual a 16. Ok? O segundo passo, agora eu vou aplicar a Bhaskara. Vou aplicar a Bhaskara aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual menos o b é 2, então fica menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de... Deixa eu apagar aqui, tá feio isso aqui. Tá feio isso aqui. Deixa eu apagar aqui e vou colocar x é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, e o delta é 16. 2 vezes a, e o a é 1, 2 vezes 1. X é igual a menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 16, gente, 4, beleza, 2 vezes 1, 2. Então, nosso x1 com o sinal de mais, menos 2 mais 4 vai dar 2. 2 dividido para 2 ficou igual a 1. Então, uma das soluções é 1. Menos 2 menos 4, agora com o sinal aqui de menos. Nosso x2, eu vou colocar x, duas linhas, aí vai ficar menos 2 menos 4 vai dar menos 6. Dividido por 2 dá menos 3. Pronto, o nosso x2 aqui, a nossa segunda solução, deu menos 3. E o que que a gente quer? A gente quer o produto de x1 com x2. Se eu multiplicar 1 vezes menos 3, então se eu multiplicar 1 vezes menos 3, eu vou ter menos 3, ok? Ok, então a nossa resposta correta também é letra E. Eita, que questão fácil! Beleza? Marquem aí também a nossa questão correta. Questão número 2 é a letra E de... Eita, acertei! Beleza? Ok? Então vamos dar um check aqui para dizer que está concluída aqui, ó, divergindo. Check, já foi, questão número 2, partiu questão número 3. As raízes da equação abaixo são x1 e x2, onde x1 é o menor valor de x e x2 é o maior valor. O valor da expressão 2 vezes x1 mais 3 vezes x2 é... Então aqui a gente tem que resolver também por Bhaskara, né? Então, vamos achar quem é x1 e quem é x2. Achando x1 e x2, como é uma função, uma equação completa do segundo grau, vamos de Bhaskara aqui. Vamos de Bhaskara. Então, bem aqui eu vou achar o delta. Primeiro passo, encontrar o valor de delta. Delta é igual a menos 4ac. Delta é igual, o b vale menos 6, menos 6 ao quadrado, menos 4, o valor de a é 1, ok? E o c é 5. Delta é igual a 36, 6 ao quadrado negativo dá 36, menos 4 vezes 1 vezes 5 dá 20. 36 menos 20, nosso delta também é 16 nessa equação aqui. Seguindo aqui o segundo passo da equação do segundo grau, a gente tem x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Partiu aqui, vamos lá. X é igual a menos b. O b vale menos 6. Menos daqui, gente, ó. Menos daqui. Com menos daqui, aqui vai ficar positivo. Mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta deu 16, então vou colocar aqui 16, 2 vezes a e o a é 1. X é igual a menos 6, mais 6. Vai ficar 6,
mais ou menos 4, dividido por 2. x1, 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2 dá 5. E o nosso x2, com o sinal de menos agora, ó. 6 menos 4 dá 2. 2 dividido para 2 dá 1. Beleza, achei o meu x1 e o x2. Mas é isso que o exercício quer? Não, ele quer que você jogue o valor que você encontrou aqui nessa expressão. Então, vou colocar aqui em cima, ó. 2 vezes x1. O nosso x1 deu 5, então eu vou colocar 2 vezes 5. Mais 3 vezes x2, que é 1. Beleza? Então, agora é só calcular. 2 vezes 5 é 10, 3 vezes 1 é 3. Então, a nossa resposta correta aqui é 13. E a alternativa é a letra D. Beleza, beleza. Certinho. Vamos dar um check aqui para dizer que foi feita certinho aqui, de verdinho. Opa, tá de vermelho, mas tá bom, tá bom. Check dado. Então já foi questão número 3. Vamos lá para a questão número 4. Se prepare agora, porque, como eu falei no início, a gente sempre tem uma questão do Enem. Então se prepare aí, gente, ó. Aperte o cinto que chegou a hora de você decolar para o futuro. Então chegou a hora da nossa questão do Enem. E nossa questão do Enem, a gente tem uma questão aqui, ó, bem tranquila, envolvendo uma equação do segundo grau. Vamos ler? Questão número 4. Sabendo que para determinar as raízes de uma equação do segundo grau, temos que usar a fórmula de Bhaskara e que o primeiro valor a ser calculado é o delta. Calcule o valor do delta na equação. Então, a gente tem a equação aqui e ele não quer saber o valor de x1 e nem de x2. Ele quer só simplesmente o valor do delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Ok? Quem é o b, galera? Mais 6. Então, b ao quadrado vai ficar 6 ao quadrado menos 4. O a é 1 e o c é menos 9. 6 ao quadrado, 36, 6 vezes 6. Multiplicando tudo isso aqui, a gente tem uma regra de sinais, menos com menos é mais. 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 9 é 36. Opa, 32 não, 36. 36 e 36 mais 36, o nosso delta é 72. Check! Já foi também a questão do Enem, é uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, já foi aqui. Então vamos dar um check aqui de concluída, mais uma questão concluída. Então é isso aí, galera. Legal, legal. Então, para concluir nossa aula de hoje, a gente vai com a resposta do Brincando com os Números. E aí, você já pensou aí, ó? Já se matou de pensar? Pense e responda. Qual é o valor do quadrado? Olha, legal essa questão aí, ó. 2 quadrados, se eu somar 2 quadrados dá 8. 1 quadrado mais um triângulo é igual a 7. Um triângulo menos um círculo, igual a 2. E se eu pegar o valor de cada um desses? Do quadrado vezes o valor do triângulo vezes o valor do círculo. Quanto que dá tudo isso aí, gente? Pensou? Beleza, beleza. Então, quem respondeu 12, acertou. Nossa resolução vai estar aqui, ó. Ó, olha aí, ó. Tinha sacado já. 1 quadrado vale 4. Então, 4 mais 4 dá 8. Certinho. Então, o quadrado vale 4. Ok, se o quadrado vale 4, aí vai ficar 4 aqui dentro. Deixa eu colocar aqui. Aqui ficou 4, então aqui vale 4. Quanto que é o triângulo? O triângulo só pode ser quanto? 3, porque 4 mais 3 é igual a 7. Beleza. E a gente tem, então, 3 para o triângulo e o círculo só pode ser quanto, gente? O círculo só pode ser 1, porque 3 menos 1, 2. Então, a gente pegou o valor do quadrado, 4, o valor do círculo, do triângulo, que é 3, e o valor do círculo, que é 1. Multiplicando tudo, igual a 12. Certinho, gente, nossa aula termina por aqui.
Quero dar um beijo no coração de vocês e a gente volta na próxima aula com mais revisões. Tchau, gente. Até mais.